Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para compartilhar algo com vocês que eu acredito ser de suma importância dentro daquilo que eu acredito que nós podemos ter como princípios da palavra de Deus para as nossas vidas, usar na nossa vida pessoal, vida profissional, nos nossos relacionamentos. E hoje eu queria compartilhar algo com você que, se eu pudesse dar um tema, um título, eu daria: quando a vista acaba, a visão começa. Em Atos capítulo 9, a Bíblia fala a respeito de uma experiência que o apóstolo Paulo teve quando ele estava vindo em direção a Damasco e indo para ir perseguir os cristãos, prender os cristãos. E naquele momento, no meio da estrada, ele tem um encontro com Jesus e a Bíblia diz que ele vê um forte clarão de luz e ele cai do cavalo. Na verdade não é um cavalo, é um animal, né? Alguns acham que é o cavalo, mas a Bíblia não fala que tipo de animal, é provavelmente um animal desse tipo, e ele cai. E nesse momento, então, ele tem um encontro com Jesus e ele pergunta, depois de ouvir o seu nome 2 vezes: quem és tu, Senhor? Ele diz. Jesus responde para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então se desenrola um processo de conversão de Paulo para o cristianismo através de Jesus. E no versículo 12 do capítulo 9, a Bíblia diz assim: numa visão, viu que entrava um homem chamado Ananias. Paulo teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, e aquele que enxergava fisicamente acaba perdendo a vista, mas recebe algo muito maior, uma visão espiritual. Por quê? Porque Deus pode tirar a vista para despertar a visão em nós, uma visão espiritual. Às vezes, as circunstâncias momentâneas em que nós vivemos, elas acabam nos cegando de enxergar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. O nosso personagem aqui em foco, Paulo, estava indo para Damasco cheio de convicções, completamente desalinhado ao propósito de Deus para a sua vida. Mas a luz de Cristo derruba ele do animal, cega os seus olhos físicos naturais para abrir os seus olhos espirituais. E muitas vezes nós estamos tão ocupados olhando para os nossos planos que não conseguimos enxergar o plano de Deus. E eu quero chamar a minha e a sua atenção aqui nesse momento para que nós possamos parar e refletir o que tem tirado os nossos olhos daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque quando Deus fecha os seus olhos naturais, é porque Ele deseja abrir os seus olhos para o sobrenatural. Então, você e eu precisamos entender o que Deus deseja nos mostrar em meio a toda essa circunstância que muitas vezes nos envolve. Porque a vista, ela enxerga as circunstâncias, mas a visão é que enxerga o propósito. Paulo não conseguia ver a rua, as pessoas ou o caminho, mas Deus já havia mostrado a ele que Ananias viria orar por sua vida. E então, mesmo sem enxergar o presente, Paulo consegue enxergar o seu futuro. A vista, ela mostra para você aonde você está, mas é a visão que tem o poder de mostrar para você aonde Deus está te levando. E eu e você precisamos entender isso. E quanto mais rápido nós entendermos isso, mais rápido nós vamos caminhar para cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Porque quem vive pela vista é controlado pelas circunstâncias, mas quem vive pela visão é guiado pelo propósito de Deus. E eu quero chamar mais uma vez a sua atenção para essa palavra, porque quem tem visão é quem suporta processo. Se você não tiver visão de futuro, do propósito, você não suporta o processo. Paulo passou 3 dias sem comer, sem beber e sem enxergar. Era um tempo de espera, um tempo de preparação, um tempo de transformação, um tempo de conhecer Jesus, a quem ele estava outrora perseguindo, para que daqui para frente ele pudesse, na verdade, viver uma vida de acordo com aquilo que Deus tinha para a sua vida. Então lembre-se, quem não tem visão abandona o processo. Quem tem visão entende que Deus já está preparando algo muito maior, muito melhor. E esses 3 dias de escuridão natural foram o preço para uma vida inteira de propósito. A dor do processo nunca será maior que a grandeza do propósito. Paulo perde a sua visão, a sua vista, mas encontra a sua visão. Muitos estão sofrendo porque perderam algo que conseguiam ver: um negócio, um relacionamento, uma posição ou uma oportunidade. Mas Deus não está preocupado apenas com o que você perdeu. Deus está interessado no que você vai se tornar. A vista vai te mostrar o que foi perdido, mas a visão vai revelar o que está sendo construído dentro de você.
Portanto, lembre-se, deixe Deus tirar a sua visão natural para te mostrar aquilo que Ele tem de sobrenatural para a sua vida. Deixe Deus momentaneamente apagar a luz das circunstâncias, tirar o seu foco daquilo que tem tentado te paralisar, tem tentado fazer com que você não avance, não vá adiante, não vá à frente, não cumpra o seu propósito. E deixe Deus ligar, acender a luz da visão dentro de você. Hoje Deus está fazendo a mesma pergunta. Você está vivendo pelo que você vê ou pelo que Ele já mostrou para você? Porque aquilo que você vê é passageiro, é temporal, é momentâneo. Mas aquilo que você não vê com os olhos naturais, mas consegue enxergar com uma visão sobrenatural, é o que vai levar você para a eternidade, para cumprir aquilo que Deus chamou você para fazer. Então pare de olhar para as limitações, pare de olhar para aquilo que os seus olhos estão enxergando à sua volta e volte os seus olhos para a visão que Deus já colocou dentro de você. Eu acredito que todos nós nascemos com aquilo que nós precisamos para cumprir o nosso propósito. Não permita que uma estação de escuridão faça você esquecer de uma promessa de luz. Não permita que 3 dias de circunstâncias contrárias façam com que você esqueça de tudo aquilo que Deus tem para você na eternidade. Porque quem perde a vista pode perder a direção por um momento, mas quem mantém a visão jamais perde o seu destino. Eu acredito que é isso que Deus tem para mim e para você. Fechar os nossos olhos naturais para enxergar com os olhos espirituais o propósito que Deus tem para as nossas vidas. E às vezes, no meio do processo, nós não conseguimos enxergar. Às vezes, no meio do calor da emoção, do calor das circunstâncias contrárias, nós não conseguimos ver aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu queria deixar essa palavra para que ela pudesse ressoar no seu coração nesse tempo, nesse momento de tantas incertezas, de tantas situações adversas, de tantas circunstâncias contrárias. Não se guie por vista, mas se guie por fé. E a fé vai te levar a ver o que os seus olhos naturais não conseguem enxergar. Pense nisso, creia nisso, pratique isso, porque eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Que Deus te abençoe. E se essa palavra falou com você, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe e mande a outras pessoas que podem também fazer sentido para a sua vida, para a sua história. Que Deus te abençoe.